Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza. Voltei com mais um vídeo falando sobre o MEI, o microempreendedor individual. Neste vídeo nós iremos responder uma pergunta muito frequente, que é o quanto um MEI pode faturar. Quanto, na verdade, um microempreendedor individual pode faturar ao longo do ano? Essa é uma pergunta muito frequente e ela tem uma resposta muito simples que acaba confundindo alguns MEIs. No momento que estamos gravando aqui esse vídeo, o limite máximo de faturamento bruto do MEI é de R$ 81 mil, ok? O limite máximo que o MEI pode faturar neste ano calendário de 2020 é de R$ 81 mil. E esse valor também ele era o mesmo em 2019 e em 2018, ok? Se não me engano, em 2018 também. Neste ano calendário, então, de 2020, ou seja, entre 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, o faturamento do MEI não deve ultrapassar R$ 81 mil. Da mesma forma que foi, como eu já disse, em 2019 e 2018. Este limite máximo de R$ 81 mil ele deve ser respeitado durante o ano, sendo que o valor é proporcional da soma entre os 12 meses do ano. Se o MEI abriu a sua empresa em janeiro ou no ano anterior, ele pode faturar o ano integral de 81 mil, dividido por 12, que é equivalente a R$ 6.750 por mês. Então, ele deve faturar uma média de R$ 6.750 por mês para que não ultrapasse aqui o limite de 81 mil ao ano. Quando digo equivalente a 6.750 por mês, significa que não preciso faturar exatamente esse valor mensal de forma 100% igual em todos os meses, pois nem sempre conseguirei esse valor exato todos os meses. Posso, no caso, em um determinado mês, faturar 3 mil, e em outro mês, faturar 10.500, que é a soma dos 6.750 que eu tenho por mês, mais os 3.750 que eu ainda teria de sobra do mês em que eu faturei menos, que foi R$ 3 mil. Ok? Consegue entender aqui o ponto-chave? Eu preciso faturar ao longo do ano, dos 12 meses, R$ 81 mil, que equivalem a R$ 6.750 por mês, mas eu não preciso faturar exatamente R$ 6.750 todos os meses. Eu posso faturar esses 6.750 em um determinado mês, mas no mês seguinte ou no outro mês eu não preciso necessariamente ter esse mesmo valor exato. Eu posso faturar menos em um mês, um pouco mais em outro e assim sucessivamente, totalizando e não ultrapassando esses 81 mil. Ok? Pode haver um mês, por exemplo, que eu não fature nada, eu fature zero, e no outro mês eu faturar o dobro de 6.750, que equivale aos 2 meses. Consegue entender aqui a lógica? Eu preciso ter essa divisão ao longo dos 12 meses, mas eu não preciso que essa divisão seja igual. Eu posso ter esses valores gradativos ao longo dos meses, somando aquele 81 mil, mas não necessariamente de forma igual em todos os meses. Ok? Veja que eu tenho aqui duas planilhas, ou melhor, eu tenho aqui uma planilha com dois exemplos. Eu tenho aqui, o primeiro exemplo que eu quero mostrar é esse aqui, onde eu tenho os 12 meses do ano. Eu tenho aqui de janeiro até dezembro. Tenho aqui a minha somatória total de 81 mil. E tem aqui todos os meses com valores aqui equivalentes a R$ 6.750 em todos os meses, tá? Mas isso aqui nem sempre é uma realidade exata, ok? É muito difícil nós conseguirmos um faturamento exato todos os meses. Pode ter um mês que eu fature mais, pode ter um mês que eu fature menos. O importante é que toda essa somatória não ultrapasse esse 81 mil. Imagine que aqui no mês de março, por exemplo, o meu faturamento foi de R$ 1.000. Ok? Veja que a minha somatória total aqui, ela caiu para 75.250. Ok? Vamos imaginar que em um determinado mês aqui, por exemplo, setembro, eu faturei R$ 2.000.
Veja que a minha somatória aqui ela caiu para 70.500. Mas vamos imaginar que em um outro mês eu faturei um pouco mais. Tá? Inclusive, eu vou pegar aqui esse mês de julho e vou imaginar que eu faturei os R$ 6.750 mais os R$ 4.750 que faltaram aqui, ó, para completar o meu mês de setembro. Vou colocar aqui em novembro. Tá? Vamos imaginar que em setembro eu faturei menos, faturei 2.000, mas em novembro eu faturei os 6.750 mais os 4.750 que faltaram aqui. Inclusive, para facilitar aqui o exemplo, eu vou colocar aqui 2.750, ok? Para ficar arredondado aqui, ou melhor, 2.750. Faltando, então, para 6.750, 4.000, ok? Então, aqui em novembro, eu faturei 6.750 mais os 4.000, totalizando, então, 10.750, correto? Vamos lá. Em vez de 6, eu vou colocar aqui 10.000, que é a somatória dos 6.750 que eu já teria de limite no meu mês, mais os 4.000 que eu tive de sobra aqui, ó, do mês de setembro, totalizando aqui 10.750. Esse mês aqui, ó, de março, que eu tive um faturamento de 1.000, eu posso também utilizar esse limite, essa sobra que eu tive, de 5.750. Então, eu vou pegar a sobra que eu tive aqui de folga nesse meu mês de março e vou aplicar aqui em maio, por exemplo. Vamos imaginar que em maio foi um mês melhor. Então, eu vou pegar aqui os 6.750 que eu já tenho de limite no meu mês de maio aqui e vou pegar também os outros 5.750 que eu tenho aqui do mês de março. Então, totalizando para mim aqui 12.500, é isso. Tá? E veja que o meu limite aqui, ó, permaneceu o meu limite anual, que é de 81.000, de forma perfeita. Então, entenda que eu não preciso ter o mesmo faturamento exatamente igual em todos os meses, mas a somatória de todos os meses deve respeitar o limite de 6.750 equivalentes a cada mês, totalizando aqui o meu anual. Veja que não é tão difícil assim de entender essa lógica. Outro detalhe é o seguinte: o importante aqui é que você respeite, tá, esse limite ao longo dos 12 meses, não pode ultrapassar esse valor. Agora vamos imaginar que o MEI ele abriu a sua empresa no meio do ano, em um outro mês qualquer, não no começo, e também ele não começou já o ano com o seu MEI aberto, ele não abriu no ano anterior. Caso o MEI abrir a empresa durante o ano e não no começo, como por exemplo aqui, vamos imaginar que ele abriu em abril a empresa. Seu ganho deve ser proporcional à somatória de 6.750 por mês, vezes o número de meses de atividade da sua empresa ao longo do ano. Como ele abriu a sua empresa em abril, ele teve 9 meses de atividade. Então, devemos pegar os 6.750, multiplicar por 9, que dá um total de 60.750. Tá? Então, se ele abriu a empresa em abril, e ele trabalhou 9 meses aqui com o seu MEI durante o ano, o limite anual dele não é 81.000, e sim 60.750, porque é proporcional e equivalente. Como nós abrimos a empresa no meio do ano, eu não tenho o meu ano completo, então o valor que eu teria nesse exemplo é de 60.750. Estes 60.750 podem ser divididos ao longo dos 9 meses, não importando se o ganho mensal é exatamente igual a todos os meses. Exatamente igual o exemplo que eu acabei de citar um pouco atrás, tá? Que é aquela divisão, aquele fracionamento ao longo dos meses. Voltei aqui naquela planilha de exemplo e veja que eu tenho aqui, ó, essa outra demonstração que começa em abril, maio até dezembro. Então, eu tenho aqui 9 meses de atividade, totalizando para mim 60.750 de limite. Ok? Vamos imaginar aqui que no primeiro mês, que ó, o mês de abril, que foi o mês que eu comecei, eu não faturei nada, faturei zero. Não faturei nada aqui em abril, comecei a faturar em maio. Veja que o meu limite aqui, ó, ele foi para 54.000. Mas, como eu tenho ainda
uma sobra de 6.750 que eu posso distribuir aqui entre todos esses meses, tá? Ou eu posso pegar aqui um mês específico e adicionar esse valor. Vamos imaginar que em julho eu faturei não 6.750, mas 8.750. Ok? Faturei um pouco mais. Me sobraram ainda, como eu peguei 2.000 que eu tinha de folga aqui desse mês, que eu faturei zero, não faturei nada, eu tenho mais 4.750 que eu posso aplicar aqui em outros meses. Vou pegar aqui desses 4.000 e vou colocar aqui, nesse mês, vou colocar aqui, em vez de 6.750, eu vou colocar aqui 10.750. Como o meu limite anual, devido a eu ter aberto a minha empresa em abril, é de 60.750, ainda me sobraram 750 que eu posso aplicar aqui em qualquer um desses lugares, ok? Mas eu vou pegar aqui para facilitar o exemplo, em abril, em vez de zero, eu vou imaginar então que eu ganhei esses 750. Totalizando então R$ 60.750 de limite que eu tenho ao longo do ano aqui, começando em abril. Deu para entender aqui esse exemplo, pessoal? Eu acredito que sim. Note como nós podemos faturar valores diferentes aqui ao longo de cada mês, porém respeitando o limite anual total. Outro detalhe também importante salientar é que esse é o limite total que você tem ao longo do ano, mas pode ser que você não fature esse valor total. Pode ser que ao longo do ano aqui de 12 meses você não tenha um ganho de 81 mil. Seria muito interessante que você tivesse, mas vamos imaginar que você não consiga obter esse valor total ao longo do ano. Isso é muito comum de acontecer. Vamos imaginar então que ao longo de alguns desses meses aqui você não faturou esses valores e esse valor aqui acabou ficando menor. Legal? Não tem problema. Vamos imaginar que aqui em novembro não faturei nada, ou faturei, por exemplo, R$1.000. Aqui em maio eu faturei esses 12 mil, mas vamos imaginar que aqui, ó, em agosto eu não faturei nada e aqui em fevereiro eu faturei apenas 2.000. Veja que o meu limite, que o meu valor de ganho aqui ele foi diminuindo, tá? Estou ainda dentro do limite, porque obviamente, né, 59.750 é menor do que 81 mil, que é o limite que eu tenho no meu MEI. Pessoal, esses foram os exemplos que eu pude trazer aqui para exemplificar quanto um MEI pode faturar. Eu poderia simplesmente começar o vídeo e falar o MEI pode faturar 81 mil, mas eu acredito que não ficaria uma explicação muito completa. Ok? Eu espero que essa informação tenha sido útil para você. Abraço e até o próximo vídeo.